Eu tenho certeza que nós teremos muitas novidades aqui positivas, né, nessa escola, e que possamos ampliar ainda mais esse modelo naquelas comunidades que se sintam à vontade, que queiram, né, aderir ao modelo. Quero também agradecer ao João Pedro e ao Matheus, representando aqui os alunos da escola, e a Maria Madalena, sua mãe, que representa. Quero agradecer e que vocês possam, de fato, levar esse carinho do governador Moisés aos demais alunos dessa escola, o sentimento de dever, missão cumprida, de fato, de nos alinharmos a esse projeto do governo federal. Fazer o bem é difícil. Vocês imaginam quantos obstáculos nós tivemos? O professor Natalino, quando chegou aqui em dezembro, mencionou quantos obstáculos a gente enfrenta e tem que superar para realmente ter realizações. Mas então a escola valoriza isso daí, os alunos vão valorizar, e eu tenho certeza que o modelo será muito exitoso e trará, na verdade, muita inclusão, que é o que a gente precisa, né? Que esses alunos tenham expectativa, esperança de futuro, esperança de dias melhores, esperança de participação política, de entendimento, de não serem usados, né, pelo aparato criminoso que hoje rodeia o Estado brasileiro e também aqui, especialmente Santa Catarina, que tem uma carinha bonitinha, né? Santa Catarina tem um estado que se apresenta muito bem, é o estado mais belo do Brasil, é o estado mais eficiente do Brasil, é o estado mais organizado do Brasil, é o mais turístico do Brasil, tem todos os climas muito bem definidos, mas tem um povo que trabalha no submundo, não é na Deep Web, mas é em outros lugares profundos, que operam na máquina pública e estão inconformados porque a gente sacudiu essa cacheta, inclusive com o governo digital. Nosso governo economizou só de selo e papel A4 no primeiro ano 29 milhões de reais com o governo digital. Tem mais de 800 mil processos físicos, havia, né, em Santa Catarina, e a gente então passa a trabalhar 100% com o processo digital. O que significa isso? Que quando você tem um pleito, uma demanda, ou o Estado vai fazer uma compra, enfim, isso fica visível aos órgãos de controle. Se alguém pegar uma folhinha e tirar, essa folhinha fica pendurada lá em algum cantinho, o teor dela você tem acesso e você sabe quem retirou ela do processo. Tem uma senha, tem uma responsabilidade. Antes não, antes era tudo feito nas gavetas, as coisas desapareciam, vocês sabem do que eu estou falando. Da mesma forma, os tratamentos tributários com o setor privado também era assim. Hoje a gente conversa com o empresário, pede para que ele faça investimento, e aí sim ele pode ter algum avanço nos seus benefícios fiscais. Os benefícios fiscais não são dados mais para uma empresa. Temos aqui um empresário que tocou essa obra, parabéns, né? Não é mais dado a uma empresa, sim a setores, para beneficiar os setores, para que não haja troca, para que não haja financiamento de campanha, de forma velada, para que a gente passe o Estado a limpo. E o que acontece em Santa Catarina na nossa gestão deveria acontecer no restante do Brasil. No restante do Brasil. Essa que é o que nós temos esse sentimento claro hoje. Por isso que nós não podemos deixar com que voltem a operar no nosso Estado, que o nosso Estado seja de fato uma lâmpada, uma guia, uma luz, um modelo, para que o Brasil acredite que há esperança na política, sim, há esperança de pessoas sérias vindo para o poder público atuar aqui e fazer com que a merenda, sim, o uniforme escolar, o material escolar, não seja jogado pelo ralo dos desvios que aconteciam ao longo de décadas em gestões à frente do nosso Estado. Que a gente possa, de fato, mostrar que atos simples de transparência, de retidão, vão mudar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, como que a gente conseguiu, recebendo um Estado com 1 bilhão e 200 milhões de déficit, fechar o primeiro ano com 161 milhões de superávit? E como que a gente conseguiu investir 400 milhões com recursos próprios? E como que a gente entrou em pandemia tirando a Secretaria de Saúde do Estado do SPC, que devia 750 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais? Como que a gente conseguiu pagar essa dívida dos governos anteriores? Fechando as torneiras dos desvios, dos ralos, revisando esses contratos que hoje, inclusive, estão nessas operações que a Polícia Federal, que infelizmente foi usada indevidamente recentemente, mas que estão agora aparecendo de operadores, né? Alcatraz tem o seu nome, a origem do nome no sistema prisional, por isso esse nome, que
avaliava contratos de desvio de dinheiro público dos contratos de terceirizados do sistema prisional, e por isso ela leva esse nome. Só esse ano a gente vai economizar 50 milhões com a revisão desses contratos. O secretário Tasca, sempre o secretário Tasca, que lá estava na porta, o secretário de administração está me vendo, ele sabe exatamente do que nós estamos falando. Nós temos telefones no estado, né, que são telefones que funcionam com um sistema de manutenção de voz sobre IP, e a empresa que faz manutenção disso nos cobrava 900 mil reais por mês para manter esses telefones. Esse é um dos contratos que também está sendo investigado. Hoje nós pagamos 250 mil. Então, não tem como explicar você pagar praticamente um quarto do valor simplesmente fazendo uma nova licitação. Não é propina, não é desvio de 30%, 20%. É coisa de 70%, 75%, 80%, 86%, como apontou agora essa investigação em alguns contratos. Então vejam que é uma grande farra, realmente uma farra que aqui as investigações não avançavam, e a gente precisava de fato de uma força maior, não é? E está acontecendo, acho que esse é o momento. Nosso governo passando esses contratos a limpo. Eu fico muito feliz quando percebo que tudo o que nós avançamos, Tasca, dentro da administração pública, hoje serve de referência como coisas que não deveriam ter sido feitas antes, nesses contratos que nós revisamos, que nós não permitimos que eles permanecessem na administração pública. Seria muito ruim que o nosso governo convivesse com isso de forma muito confortável, e nós não convivemos. Nós conseguimos virar esse jogo, virar e fazer com que, de fato, o Estado tivesse dinheiro para investir, porque nós precisamos de hospitais de qualidade, nós precisamos de medicamentos, nós precisamos de escolas boas, nós precisamos de um Estado mais seguro. Ontem ainda sancionei o projeto de lei que incorpora a indenização, a IRESA para policiais, bombeiros militares, para os policiais civis, e também prevê o seu pagamento, a incorporação para janeiro de 2022 para o IGP, de imediato para essas outras categorias. Portanto, nós temos que pensar o Estado como um todo. Mesmo em pandemia, o Estado não parou, continuou fazendo obras, e nós temos muitas coisas para entregar, né, professor Natalino? Aqui na educação mesmo, eu penso que nós temos uma usina de entregas para o ano que vem. São vários projetos que ficaram prontos, várias licitações que ficaram prontas para sair do forno, outras já estão saindo. Das 1.100 escolas que Santa Catarina tem, nós queremos intervir nas 1.100. Se precisar ter ginásio, vai ter que ter ginásio. Se precisar reformar, vai ter que reformar. Esse é o projeto do governo. É de fato, como você falou, não escolher regiões. Aliás, a gente governa para... Não há nenhum pedido meu para privilegiar qualquer região. A gente pede muito que as pessoas sejam justas. Então, como a gente prega justiça na administração pública, nós temos que ter esse olhar, de fato, para todo o Estado. Eu quero, finalmente, então, agradecer ao Marcos, né, que representa a Centauros Construções e Serviços, pelo trabalho realizado. O Estado precisa de parceiros honestos, por isso que nós intervimos nesses contratos. Você pode perceber que sempre que há um desvio, há um parceiro na iniciativa privada e há também um bandido na administração pública, né, um malfeitor. Então, é importante que esse relacionamento com as empresas sejam de fato restabelecidos. Uma das coisas que o nosso governo fez também, né, Tassi, foi estabelecer o pregão eletrônico para todas as compras. A exceção tem que ser justificada. O decreto nós também determinamos que seja feito pregão eletrônico. De que forma? Para que as empresas, várias ofertas apareçam e que o melhor serviço ou o melhor produto, enfim, bem, seja ofertado ao Estado, tanto na questão de qualidade quanto na questão de preço. Eu quero, por último, agradecer a diretora da Escola de Educação Básica, a Luciana, que eu já citei aqui, né, que está conosco. Quando eu cheguei, a Luciana, e vou citar aqui, Ângelo Cascais, professor, né, Ângelo Cascais Tancredo, a Luciana chegou à porta ali, me recebeu e disse: governador, a gente tem muita fé que tudo vai dar certo, né? E na verdade o que nos move até aqui, até o dia de hoje, é a fé. Sem a fé, de fato, a gente não estaria nem caminhando, né? Nós temos a convicção de que, de modo sobrenatural, nós fomos trazidos a esse lugar, e de modo sobrenatural nós seremos mantidos nesse lugar, porque Santa Catarina não é o governador. O atentado não é contra o governador Moisés, o atentado é contra o povo de Santa Catarina. É um atentado contra a democracia, é um atentado contra
O Estado republicano é um atentado contra a revolução na gestão, sem nenhuma falsa modéstia, eu vou dizer, e não é o governador que fez a revolução, são as escolhas que o governador fez que promoveram essa revolução, entrevistando os nossos secretários, dando o conceito, dizendo o que a gente queria na gestão pública, e eles assim o fizeram, e dando, como bem disse o professor Natalino, a liberdade para trabalhar. Todos os meus secretários, diretores de empresas, presidentes de empresas, eles agradecem pela liberdade e pela minha não intervenção de forma negativa no trabalho deles. E isso faz com que a gente então tenha esses resultados que nós colhemos hoje. O Estado mais eficiente do Brasil, que mais entrega serviços digitais ao cidadão do Brasil, certificado recentemente, o melhor enfrentamento à pandemia, o Estado que vai reformar todas as suas escolas, vai entregar aos pais, aos professores, equipamentos condizentes, dignos com a educação que os catarinenses merecem, e pretende, exatamente saneando a máquina pública, valorizar cada vez mais a carreira do professor e dos demais servidores públicos, fazer com que o dinheiro efetivamente seja empregado naquilo onde ele deve estar. Eu quero agradecer, senhoras e senhores, a oportunidade, dizer que eu sei que hoje é um dia de festas, mas como eu sou uma pessoa muito reta, eu não consigo fazer de conta que nada é nada. A minha fala hoje aqui é uma fala de um pouco de desabafo também, É um dia de alegria aqui, nós temos essa escola, infelizmente a gente não está em plena carga na educação por conta da pandemia, mas a gente vai retomando aos pouquinhos esse ano aí, as atividades, aquecendo os motores para que em 2021 a gente realmente rompa essa barreira, dessa letargia, essa inércia, de estar na rua, que a gente possa de fato andar por aí sem essas máscaras e daqui a pouco fazer com que a esperança retome, que a gente vire esse ano um ano de muitas esperanças. Era preciso, eu costumo dizer que tudo que nós estamos passando hoje na gestão pública era preciso passar. Imagine os senhores, se eu chegasse aqui e apertasse a mão de velhos políticos, velhas raposas, tudo ficasse acertado, e a gente dividisse, loteasse o Estado todo, desse alguns contratos para algumas pessoas mal intencionadas gerenciarem, e o governador em mar de Almirante, quietinho, tranquilo, o incel de brigadeiro, e nada aconteceu. Que bom que isso aconteceu, que bom que a política catarinense está sendo colocada à mostra, que as suas vísceras estão aparecendo, e que a gente possa fazer desse momento de luta, desse momento de dificuldades, um momento de esperança para o nosso povo, para a nossa gente, um momento de virar realmente a chave e nunca mais permitir que os malfeitores comandem o Estado de Santa Catarina. Obrigado, desculpe o desabafo. Para proceder o descerramento da placa, convidamos o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, o secretário de Estado de Educação, Natalino Udioni, e demais autoridades para acompanhar o ato. Damos por encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença das autoridades e convidados, desejando a todos uma boa tarde.